né? Nessa noite chuvosa de sexta-feira. Então, a gente escolheu esse meio de comunicação para desenvolvermos os nossos trabalhos devido a alguns problemas relacionados à internet, fazer aula ao vivo. Então, a gente vai fazer a nossa aula por aqui hoje, tá bom? Então, muito bem. Na semana passada, nós discutimos sobre o planejamento a partir da perspectiva histórico-crítico. E hoje a gente vai dar continuidade, só que na semana passada eu fiz a aula expositiva e pedi um planejamento, e hoje eu vou explicar a importância desse trabalho, né, para o professor, né? Então, planejamento de ensino em um programa de desenvolvimento profissional docente. Esse título é de um artigo que já está no AVA, né, para que vocês possam ler. E esse material foi escrito pelas autoras Anne Luiz Scarinci Pérez e Jesuína Lopes de Almeida Paca. Então, esse artigo ele é fruto de uma pesquisa, de um trabalho de formação realizado com os professores que já exercem a profissão docente, mas que no momento em que o documento foi organizado, foi feito, né, em 2015, esses professores não tinham ainda graduação. E aí as autoras elas vão buscar entender qual é a concepção desses professores a respeito do planejamento de ensino, o que eles entendiam e como que eles desenvolveram esse trabalho em sala de aula. E aí elas começam dizendo o seguinte, que o processo pedagógico de planejar, ele refere-se à delimitação de um eixo para o planejamento, e esse eixo está envolvido o objetivo geral a ser alcançado e a escolha das atividades que vão direcionar o aprendizado dos alunos e que tem uma relação íntima com os objetivos, tanto gerais quanto os específicos, e que essa relação é que vai identificar, vai localizar as atividades a partir de uma sequência pedagógica que deve ser coerente e orientada para a aprendizagem dos alunos. Então, eu acho bem interessante a fala dessas autoras, porque elas começam mostrando, né, que o processo pedagógico e do planejamento, ele é importante e ele não está deslocado dos objetivos. Então, os objetivos do meu trabalho é que vão definir ao término da minha aula se meu aluno conseguiu compreender ou não, né, aquele tema, aquele conteúdo que foi discutido ao longo de um período. Então, elas continuam dizendo que é notável, né, é recorrente os professores conseguirem elencar uma lista de conteúdos que devem ser ensinados. Porém, esses professores, eles vão apresentar algumas dificuldades quando se trata de designar atividades para o ensino de determinados conteúdos e objetivos que eles mesmos definiram. Então, eles não conseguem fazer uma relação, não conseguem trabalhar de forma coerente essas atividades, né? Porque eles ainda percebem o planejamento com uma lista de conteúdos, e não é exatamente dessa forma que acontece. Então, elas vão dizendo assim, que quando a coordenação ou a direção, a instituição pede que o professor elabore seu plano de ensino, é comum, né? Usualmente, o que essas coordenações recebem é algo muito parecido com o índice de livro didático e organização de conteúdos a partir de uma lógica diferente daquela que tornaria o aprendizado mais significativo. Então, vocês devem ter estranhado quando eu trabalhei aquele planejamento a semana passada, porque o que a gente está acostumado a ver
É exatamente aquele planejamento onde vem os conteúdos e que, se você pegar o livro didático, eles vão aparecer lá naquele livro didático. Então, o planejamento histórico crítico, ele é bem diferente por isso, porque ele vai trazer, né, uma forma diferente de organizar esse material, porque ele vai olhar tanto para os conteúdos sistematizados, quanto para os conteúdos da prática cotidiana dos alunos e do professor, e não uma simples relação de conteúdos ou um índice de livro, né, que tem, onde você vai encontrar os conteúdos definidos por uma determinada editora. Então, o plano de ensino, quando ele é organizado dessa forma, ele pouco vai refletir as necessidades dos aprendizes em termos de construção de conhecimento científico. Quando ele é feito de uma forma muito fechada, né, a partir de um único olhar, né, o que a gente costuma chamar de tradicional, ele não está muito relacionado com as necessidades dos alunos, que, como a gente viu na aula passada, que o Saviani bem vai definir para a gente. Esses conhecimentos, eles são conhecimentos esfacelados. Então, o planejamento a partir de uma perspectiva sócio-histórica é completamente diferente do que a gente está observando aqui. Os alunos, eles realmente conseguem compreender, porque é feito não só algo de um conhecimento que já foi construído e que está ali sem fazer uma relação com a prática social, né? Nas escolas públicas brasileiras, né, elas colocam dessa forma porque é algo que realmente acontece, pede-se que o professor entregue um plano de ensino para suas turmas no início de cada ano letivo. Então, todo ano a gente precisa entregar um documento formal para a escola. E não é só para a escola pública, é para a escola pública, para a escola privada, a gente precisa entregar esse documento. E aí, infelizmente, elas vêm destacando que, infelizmente, esse documento, esse plano de ensino, ele é entendido por muitos professores como uma exigência burocrática e com pouca utilidade prática. Então, o professor ele não consegue ver utilidade no planejamento de ensino. E isso é algo que eu vivencio, né, que realmente as autoras elas têm razão e eu concordo. O professor, ele acha que o plano de ensino é só para cumprir uma exigência burocrática, mas que no seu dia a dia ele pouco utiliza, né, conforme que elas colocam aqui, que elas não conseguiram observar nos relatos, né, do uso desses planos pela coordenação escolar ou pelo próprio professor durante a sua aula, né, na sua sala de aula. Então, esse planejamento ele é feito, é entregue na coordenação e na sala de aula o professor, na maioria das vezes, faz outra coisa. Então, esse plano de ensino ele não tem muita relação com o trabalho que o professor está desenvolvendo na sala de aula. E os objetivos de ensino acabam sendo confundidos com os conteúdos. E o plano que o professor efetivamente segue é o sumário do livro didático. E a gente observou que não é bem assim, que para cada unidade, para cada conteúdo que eu defino, eu vou também pensar num objetivo que esteja de acordo com aquele conteúdo, com aquele tema que eu vou trabalhar. E quando eu faço dessa forma, automaticamente eu vou conseguir desenvolver o plano que eu fiz, porque eu vou ter noção do todo, de tudo que eu vou organizar, de tudo que eu vou desenvolver com os meus alunos em sala de aula. E aí, como consequência dessa falta de habilidade em planejar, né, no planejamento, as aulas elas acabam ficando truncadas, ou como eu falei anteriormente, aulas que são estanques, né? São aulas que não estimulam o aluno, o aluno ele não se sente motivado, é o que elas vão chamar de aulas truncadas, e sem o eixo de construção conceitual, né, que confira alguma unidade em várias atividades e que seja capaz de orientar as ações docentes
no diálogo com o aluno. Então, quando o professor ele não consegue ver realmente a importância nesse trabalho, no planejamento, é muito difícil, né? Porque ele não vai conseguir dialogar com seus alunos, não vai conseguir fazer uma discussão sobre uma determinada temática social, porque ele focou exclusivamente naquele conteúdo e o objetivo ficou de lado. E elas vão enfatizar bastante isso no material, que os objetivos eles têm que ser muito bem definidos e que esses objetivos eles têm que estar de acordo com o tema que você vai discutir. Então, quando eu vou para a sala de aula, eu tenho que saber qual é a importância desse objetivo para o meu trabalho. Aí, no outro tópico que elas vão desenvolver, elas vão falar do desenvolvimento profissional do professor. Então, elas vêm fazendo todo um relato, né, da problemática que acontece quando o professor não planeja, quando ele não vê importância nesse documento. E agora elas vão falar como que essa prática vai ser desenvolvida. Então, elas dizem assim, que a prática docente, por ser construída de uma série de ações rotineiras, ela acaba sendo uma prática habitual, né, conforme vai definir Stenhouse e Schoen. E essa prática habitual, né, ela tem como característica a ação habitual, é que ela consegue ser automática e por isso mais rápida e ágil e requer pouca ou nenhuma reflexão a ser realizada. Então, aquele professor que vai para a sala de aula, e a gente vivenciou isso, ele não leva nada, ele vai só com o pincel e o apagador. Aí a gente diz assim, esse professor ele é muito bom, ele não leva nenhum papel. Por quê? Porque os anos que ele tem de prática, ele já conseguiu decorar o assunto, né? Ele já sabe o que ele vai fazer. E nesse material que vocês vão ler, as autoras até colocam assim, o professor já sabe até os exercícios, porque ele aprendeu quando ele estava no processo de formação, as fórmulas. Então o professor ele já sabe o que ele vai fazer. E quando ele chega na sala de aula, ele repete exatamente aquilo que ele vivenciou durante a formação. É isso que elas vão chamar de prática habitual. Então, essa prática habitual, ela não requer muita coisa não, porque se eu já sei o conteúdo, já sei as fórmulas, então eu chego lá, coloco no quadro e vou fazer a minha aula, né? Então, elas dizem que isso aí não leva o professor a refletir sobre aquele trabalho. É uma rotina, é algo que vai se repetir ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira docente. Então, ela diz que quando a gente quer fazer um aperfeiçoamento da nossa prática, é preciso que a gente compreenda de que forma ela produz, né? Como é que ela vai produzir resultados indesejados. Né? Quando eu faço essa reflexão, eu vou entender que eu preciso recuperar a capacidade de descrição do que eu faço e por que eu faço, quais são os critérios que estão implícitos, né, nesse meu trabalho. Então, eu só vou renovar, só vou aperfeiçoar a minha prática quando eu me debruço para compreender o porquê, que critério eu defini para fazer aquele trabalho, que objetivo eu pretendo com essa atividade. Somente assim eu vou melhorar. E o Donald Schoen, ele vai afirmar que a formação docente ela deve possibilitar espaço para que o professor possa, através da sua ação, ir mediando enquanto formador e também utilizando-se dos conhecimentos dos seus pares, que são as pessoas com quem ele vai trabalhar, utilização do referencial teórico, que é o que vai dar o cabedal de conhecimento para que ele possa refletir sobre a sua própria prática. Então, o Donald Schoen e o Stenhouse também, esses autores que eu venho discutindo com vocês, que a gente está dialogando, eles têm uma preocupação com a formação reflexiva do professor. E é por isso que ele vai dizer que essa formação docente, ela só vai possibilitar uma melhoria quando ela for mediada tanto pelo professor formador, né,
quanto pelos seus colegas, porque eu e os meus colegas juntos a gente vai aprendendo uns com os outros através das nossas experiências, pelas leituras que nós fazemos e pela reflexão que eu mesmo vou fazer sobre o trabalho que eu desenvolvo na minha sala de aula. E aí, ainda levando em consideração o Donald Schoen, nós vamos observar que ele vai afirmar que o ensino não é uma simples aplicação de técnica de um conhecimento que vai decorrer do que decorre, que não há uma resposta nos livros para vários dos problemas enfrentados na sala de aula. Então, ensinar, gente, não é só eu já saber o conteúdo, chegar lá e dar o que é planejamento, os tipos de planejamento, como é que o professor deve planejar, que importância tem o planejamento. Não é isso. Eu tenho que saber isso, porque esse é o meu conhecimento técnico, mas eu também preciso entender quais são os outros elementos que vão permear esse meu fazer em sala de aula. É isso que ele está dizendo aqui, que nem sempre essas respostas encontram-se apenas nos livros, mas nos problemas que eu vou enfrentar em sala de aula. Então, para que eu possa saber enfrentar esses problemas, eu preciso também entender das questões que vão permear essa minha prática, né, que é justamente o que eu vou vivenciar fora da sala de aula, no meu dia a dia, conforme o que a gente viu na aula passada. Essa ação, ela transcende, né, o que pode ser prescrito por técnicas que são derivadas de pesquisa aplicada e requer do professor a utilização de recursos que são criativos, que vão partir da intuição ou da improvisação, em detrimento de objetivos de ensino, além dos triviais dos conteúdos. Então, essa ação, essa forma de desenvolver o meu trabalho, extrapola, né, aquilo que já está definido, extrapola as técnicas. Às vezes a gente faz uma aula que a gente se encanta, poxa, mas a minha aula foi tão bacana, planejei essa aula tão bem planejada, e algumas vezes não dá certo. E não dá certo por quê? Porque chegou um determinado momento da minha aula que surgiu um imprevisto, surgiu uma situação e que eu não estava preparada para aquela situação. Os meus objetivos pensados e definidos não estavam de acordo com aquela situação que surgiu naquele momento. Então, nem sempre o que está definido, o que o professor já acha que sabe, nem sempre funciona. E aí ele vai dizer que é nesse quesito que se faz necessária o processo de politização do professor, que a partir desse processo de politização, os objetivos eles serão escolhidos e levados pelo professor, visando um processo de interação com seus alunos em sala de aula e que muitas vezes, independentemente das decisões, independe das decisões e de determinadas instâncias normativas. Então, quando eu planejo, eu tenho que planejar pensando, né, que aquele objetivo ele é voltado para aquele assunto que eu estou discutindo e que ele também pode se adequar a uma determinada situação que poderá surgir no momento da minha aula. Então, esse objetivo ele vai ser mais amplo, né? Vai ser um objetivo que não vai estar focado apenas naquela aula que eu ministrei, que eu vou ministrar, mas ele também faz parte do contexto. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando eu tenho uma visão de um planejamento a partir de um contexto, a partir de um elemento que chama-se tendência sócio-histórica. Aí sim, aí eu vou planejar pensando nessas questões. Se não for assim, gente, não vai funcionar, não vai dar certo. O Zachner, ele também vai defender a importância de que o professor proceda junto ao coletivo docente, enquanto um profissional que é pesquisador da sua prática e que sempre vai propor uma formação docente que se utilize de problemas que vão ser desencadeadores
e que possam vir da própria prática e a ela se dirigir. Então, quando o Zachner ele vai falar do professor enquanto pesquisador, é aí que vai casar aquilo que eu falei anteriormente, né, da formação do professor dentro de uma perspectiva sócio-histórica, o planejamento a partir dessa concepção. Porque quando o professor ele pensa o planejamento a partir dessa perspectiva, ele vai ser um pesquisador. E se ele é um pesquisador, ele vai estar preocupado com a sua prática, ele vai estar preocupado com a sua formação e também vai estar preocupado com a formação do outro, dos seus alunos. Essa ideia, ela acaba sendo bastante interessante se a gente for considerar que o aprendizado, que essa prática, ela vai favorecer a aprendizagem do aluno e também a aprendizagem do professor. E que esse trabalho ele acaba mantendo um vínculo com as necessidades dos outros professores, né, dele e dos colegas, porque elas vão se expressar em elementos reais do dia a dia, da vivência, e com os conhecimentos que ele já possui. Então, o que eu não sei, mas que eu preciso saber? E essa discussão que o Zachner traz é muito importante, porque ele vai dizer que, quando ele fala logo aqui em cima, é um conjunto ao coletivo docente, né? Quando ele coloca bem aqui, que eu acho bem importante. É o conjunto do coletivo docente. Olha que interessante isso aqui. É exatamente isso que ele vai falar, né? É o que ele quer dizer, que essa preocupação, né, com essa formação não é só dele, mas ela acaba sendo uma necessidade dos professores, né? Esses professores, eles acabam tendo essas necessidades. Então, são necessidades reais do que eles sabem, do que eles não sabem ainda e que precisam aprender. E aí Pimenta, né, a Selma Garrida Pimenta, ela vai dizer o seguinte, que essa formação ela consegue ser muito mais bem sucedida quando parte de saberes iniciais dos professores, né? Então, quando nós professores, vocês que estão no processo de formação inicial, vocês estão tendo a possibilidade de ver um planejamento de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. E essa forma diferenciada que a gente vem discutindo planejamento, que eu poderia trabalhar com planejamento que é muito mais fácil, muito mais simples, que é o que a gente está acostumado, aquele planejamento, como as próprias autoras colocaram aqui, que você vem e observa, né, pega uma lista de conteúdos, define os objetivos, a metodologia e o recurso e faz o seu trabalho. Eu poderia pensar o planejamento assim, mas não. Eu procurei um lado que é um lado muito mais complexo, porque eu vou entender, vou procurar trabalhar dentro de uma visão sócio-histórica, eu vou ter que me aprofundar um pouco nos autores que vão estudar o Marx, porque é dentro dessa visão que a gente vai trilhar, e isso requer mais leitura, isso requer muito mais amadurecimento, isso requer disponibilidade, mas é isso que a gente tem que estar preocupado, é isso que eu quero de vocês, né? Que vocês estudem, que vocês compreendam de uma forma bem significativa aquilo que a gente vem trabalhando. Essas práticas, né, as práticas de um professor, podem não ser todas absolutamente coerentes com uma determinada concepção de ensino e aprendizagem, mas quando esse professor é adepto de uma determinada concepção de ensino, essencialmente suas ações estarão incertas naquele paradigma. Então aqui eu acho também bem interessante, porque a gente vai observar o seguinte,
essa prática que a autora vem falando, né, quando ela fala aqui, as autoras, significa dizer que aquilo que eu falei anteriormente, nós precisamos ter um suporte, ter uma concepção. E qual é a concepção que o professor deve ter? Dentro dessa visão que a gente está trabalhando, nós escolhemos trabalhar através de uma concepção sócio-histórica. Então, aí a gente já tem a certeza de que algo precisa ser incluído dentro desse nosso paradigma, dentro desse modelo, né? Dentro dessa visão de educação que nós temos. E aí, a partir daí, quando a gente tem essa visão, o desenvolvimento profissional do professor, ele passa a ser compreendido de forma ampla, porque ele vai tratar do aprendizado de uma forma geral, e esse aprendizado deve estar ligado aos conhecimentos, a conhecimentos sobre o ensino, atitudes, relações interpessoais e competências que estão relacionadas ao processo pedagógico e que a gente vai adquirir ao longo da nossa vida. Não é algo que está pronto e acabado. Se vocês olharem, se vocês pensarem um pouquinho e voltarem na aula da semana passada, vocês vão ver que lá no nosso planejamento tinha todos esses pontos que eu coloco aqui, tem lá no planejamento que a gente pensou. Tem o ensino, tem a atitude, tem as relações interpessoais, tem as competências e tem o processo pedagógico. Tudo lá naquele documento que a gente trabalhou a semana passada. Grund e Robson, eles vão dizer o seguinte: o aprendizado no âmbito do desenvolvimento profissional pode ser classificado a partir de 3 propósitos. Quais são esses propósitos? Primeiro, a extensão, que é a introdução de novos conhecimentos ou capacidades ao repertório. Aí aqui é muito fácil de compreender, porque quando eu falo de extensão, eu estou falando de elementos que não está dentro daquele conteúdo sistematizado. Por exemplo, eu vou trabalhar dentro da história do Brasil, eu vou trabalhar dentro da geografia eu vou trabalhar territorialidade. Né? Então, o que é território? Territorialidade é o conteúdo, é o que está sistematizado, tem seu conceito, tem lá, dentro do mapa eu vou conseguir fazer essa delimitação, mas aí pode surgir outras questões. Professora, por exemplo, o que vai acontecer quando alguém invade o território do outro? Né? Então, de repente, eu não tinha pensado nisso, mas a partir do momento que eu penso, bom, meu aluno pode me perguntar isso, então isso é extensão. É introdução de novo conhecimento, é a capacidade de criar um novo repertório para aquela aula que eu pensei. E aí, para essa extensão desse conteúdo, dessa temática, eu vou ter que ter pensado num objetivo, para que no final o meu trabalho funcione e dê certo. O outro elemento que ele vai colocar, o outro propósito, é o crescimento, que ele vai chamar de desenvolvimento de maiores níveis de especialização, que eu também vou concordar com eles, porque esse crescimento significa dizer que o professor ele vai precisar estudar, e quando esse crescimento não é no tamanho, viu, gente, mas é no nível, no volume de saber que você vai acumular a partir das suas leituras. E a renovação, que é a transformação do conhecimento ou da prática. Então, se eu tinha uma prática que era totalmente voltada para o quadro, para o giz, eu vou pensar em práticas diferentes. Vou pedir para o meu aluno construir um mapa, eu vou pedir para o meu aluno fazer uma pesquisa no bairro dele para que ele possa entender se as pessoas sabem o que é territorialidade, o que significa esse tema, territorialidade, onde ele mora, quais são os limites do bairro dele. Então, eu vou modificar minha prática, ou seja, eu vou buscar novas formas de trabalhar esse conhecimento, esse conteúdo em sala de aula com o meu aluno. E aí eu vou extrapolar a sala de aula, porque quando eu peço para fazer uma pesquisa, para construir um mapa,
eu não estou mais fechando única e exclusivamente em mim, mas eu também estou socializando e dando oportunidade para que esses alunos possam melhorar também. E aí o Antônio Nova, ele vai ressaltar o seguinte, ele vai dizer que a necessidade de que as ações de formação docente tomem a prática real do professor como elemento estruturante de sua formação. Isso vai inverter a lógica atual, que é de caráter normativo, e passa a ser orientada por referenciais externos à atividade docente. E aí ele vai desenvolver ações que vão priorizar a análise da prática e da formação vigente. Então, Antônio Nova é um autor que se preocupa muito com a formação do professor, né? Ele vai discutir a formação do professor. E ele vai trazer essa mensagem para a gente que é bem interessante, né? Essa fala dele, que a prática ela precisa ser tomada, né, por um elemento que vai estruturar essa formação. Então, quando eu penso no meu planejamento, quando eu penso num trabalho que é significativo, que vai ser mais significativo para o meu aluno, eu vou compreender que eu não preciso só cumprir normas, mas eu preciso cumprir as normas, mas também eu preciso pensar de uma forma mais geral, para que o meu aluno possa compreender esse trabalho, compreender que a formação dele, que a aprendizagem não está focada única e exclusivamente na sala de aula, mas que ele precisa, acima de tudo, extrapolar a sala de aula. Aí a PACA vai dizer o seguinte: o plano de ensino do professor, ele é um instrumento fundamental para a sua atuação e a reflexão orientada sobre o planejamento como uma forma profícua de promover o desenvolvimento profissional, pois por meio dele é que se consegue, a partir da prática real, não prescrita, não definida do professor e dos conhecimentos, das competências que ele possui. Então ela vai trazer uma fala, né, que também faz com que a gente reflita, ou seja, o professor precisa entender, tem que estar claro para ele que o plano de ensino, ele é um instrumento de suma importância, que é através desse documento, né, que o professor vai fazer um trabalho reflexivo e orientado, né? E através dessa reflexão que é orientada, que é refletida, que é pensada, ele vai se promover enquanto profissional que também é reflexivo, que reflete sobre a sua prática e também, né, vai pensar nos conhecimentos e nas competências que ele possui e que precisa desenvolver. Então, penso que é bem interessante o que ela vem dizendo. E aí, gente, para fechar essa nossa discussão de hoje, né, sobre esse material, né, sobre esse artigo que nós iremos trabalhar daqui a pouco, elas vão fechar dizendo assim: o processo de planejamento do ensino é entendido como um processo de pensar o ensino e a aprendizagem, bem como seus objetivos e suas condições de concretização, levando-se em conta tanto se pretende como formação cidadã, quanto do ponto de partida para a realização da prática docente. Então, nós não podemos esquecer que o planejamento, que nós vimos anteriormente ali, que ela vai dizer que ele é o elemento mais importante, fundamental do trabalho do professor, é importante também destacar, né, finalizando essa nossa fala, que ele também é um processo que pensa o ensino e a aprendizagem sempre através dos objetivos. E como que esses objetivos vão ser concretizados, vão ser alcançados, né? Vão ser materializados, porque quando eu coloco a minha aula em prática, quando eu coloco o meu planejamento em prática, eu tenho que pensar, esse objetivo pode ser concretizado, é viável, vai dar tempo de fazer tudo isso? Será que esse trabalho vai funcionar com essa técnica que eu defini, que eu vou elencando aqui?
Então, somente a partir desse olhar é que a gente vai desenvolver, vai pretender, né, desenvolver uma formação, uma aprendizagem, uma formação cidadã, né, sempre partindo do princípio de que, para que tudo isso aconteça, é preciso que a minha prática docente seja efetiva, eficaz e, acima de tudo, que ela tenha qualidade, tá, gente? Então, esses são alguns pontos que eu venho trazendo a partir desse artigo, né, que é para que vocês possam ter um olhar sobre o que as autoras vêm definindo. E eu penso que deu para vocês compreenderem um pouco, né, desse material que a gente vai discutir hoje, tá bom? Então, muito obrigada e espero que vocês compreendam direitinho, tá?